tarde. Vou esperar um pouquinho para começar, esperar todo mundo se acomodar. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, minha colega de área, então estou animada para essa conversa, para esse assunto em especial. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou tomar a liberdade de começar a apresentar a nossa convidada de hoje. Mas antes eu queria só me apresentar muito rapidamente. Eu sou a Luciana, eu sou cofundadora e COO da Tifes Group. Eu entrei com o bonde um pouco mais andando, vim muito mais para construir o futuro da Tifes junto com o time de fundadores e com as pessoas que compõem o nosso time hoje. A gente tem feito essas conversas para conseguir, de alguma forma, falar, mostrar mais os nossos Tifes, trazer os temas que a gente tem hoje na nossa base, como a gente pode construir, mostrar o quão incríveis são os Tifes que compõem a nossa centena a nossa constelação, né, de Tifes que a gente tem. Aqui do ladinho da tela vocês vão ver um QR Code. Esse QR Code ele direciona para o nosso WhatsApp. Então, se você quiser mais informação sobre a Tifes Group, se você quiser, como empresa, entender um pouco mais sobre como contratar o nosso serviço, ou se você tem interesse em ser um Tif da nossa base, através desse QR Code, você consegue ter acesso ao nosso time. Mas então vamos lá, animadíssima para essa conversa, falar um pouquinho sobre M&A, integração, RH, como é que isso se mistura. E hoje eu estou aqui com a Cecília Pinaffi. A Cecília ela é psicóloga, pós-graduada em gestão de recursos humanos, tem um MBA em marketing, consultora de gestão estratégica e RH por 11 anos. Nos últimos anos, a Cecília foi responsável pela área de gente, tanto em empresas nacionais quanto em empresas multinacionais, fundadora da consultoria dela, e ela vem realizando projetos de transformação organizacional e apoiando a transição de empresas para novos formatos de trabalho. E hoje ela vem aqui para contar para a gente sobre os desafios de integração em M&As voltado para pessoas. Como é que isso se conecta, Cecília, com a sua trajetória e com tudo que você já fez? Oi, Luciana, boa tarde para o pessoal também que está assistindo de casa, ou de onde estiver, né? Porque a gente Exato. hoje está no novo formato. Eu vou contar um pouco rapidinho da minha trajetória, até para o pessoal que está em casa entender um pouco de onde vem essa minha esse meu interesse até, né, pelo tema, né? Como você falou, a primeira parte da minha carreira foi em consultoria. E a segunda parte, eu mudei do lado da mesa e fui sentar na cadeira de RH. E logo na primeira experiência que eu tive, que foi numa agência de publicidade, eu já entendi o que era um processo de fusão e aquisição, porque a empresa tinha adquirido uma outra empresa para trazer a tecnologia, para trazer o mindset da parte digital do processo que a gente operava, né? E ali eu já comecei a entender quais são os desafios que a gente tem nesse processo. E não por acaso, né, a minha carreira a partir daí foi muito focada em empresas que estavam ou tinham acabado de passar em processo de fusão ou aquisição. E essas oportunidades me deram muito a possibilidade de entender pontos que geralmente a gente não entende, não olha quando a gente está ou em processos de due diligence, ou em processos de início de conversa, né, mas que são fundamentais para que esses processos deem certo. Né? Eu venho de um mercado muito interessante, que é o mercado de tecnologia, né? O mercado de tecnologia é um mercado que é muito focado em fusões e aquisições, porque um processo ou ele acontece porque a empresa quer comprar uma carteira de clientes, ou porque quer comprar tecnologia, ou porque quer neutralizar a concorrência, ou porque quer adquirir uma workforce rapidamente. Né? Isso acontece muito, por exemplo, em consultorias. Né?
nos 3 primeiros, que é compra de carteira, ou compra de tecnologia, ou neutralização de concorrência, geralmente o que a gente percebe é que as empresas focam muitos aspectos financeiros, né, dessa compra, dessa aquisição, dessa fusão, e esquecem o aspecto humano, né. Então, quando a gente vai entender primeiro, né, qual que é a cultura de uma empresa e de outra empresa? O que que é fit cultural? Será que é fit cultural que a gente precisa? Eh, e aí, gente, a gente começa a entender que, muitas vezes os processos de fusão e aquisição não acontecem por questões financeiras, né, porque apareceu alguma coisa que não estava legal, mas dificilmente acontecem porque a cultura de uma empresa e outra não batem, né. Então essa questão é super importante para a gente analisar quando a gente pensa em processo de fusão e aquisição, porque muitas vezes eu vejo que, não deu certo por questões financeiras, mas eu nunca vejo não deu certo porque a cultura não estava adequada, né. Então quando a gente fala em cultura, é super importante a gente entender, eh o que que a gente precisa criar, porque muitas vezes num processo de aquisição, num processo de fusão, a gente está criando uma terceira empresa. A gente não tem a cultura da empresa que está vindo, a gente não está criando, não está usando a cultura da empresa que está sendo adquirida, a gente tem uma terceira cultura que é a soma, dos 2 aspectos, dos 2 melhores aspectos, né. E às vezes esse processo de fusão, esse processo de aquisição, ele é muito atropelado, ele está focando muito a operação, né. Então as pessoas que estão na empresa, né, injetam tecnologia, injetam processos, injetam ferramentas, e as pessoas não conseguem se adaptar a esse novo contexto, né. Eh então, essa questão de cultura é super importante quando a gente fala de processo de fusão e processo de aquisição, porque geralmente é o que dá errado quando a gente vê que a empresa foi adquirida, a empresa se fundiu com outra, é o que dá errado, mas o pessoal fica procurando aspectos de processo, aspectos de tecnologia, quando na verdade o problema está em pessoas, né. Eh, o que que eu posso trazer aqui de dicas ou de, atenções que a gente precisa ter nesses processos, né. Então, primeiro, não procurar o fit cultural, né, porque quando a gente junta 2 elementos, é difícil a gente ter uma integração total, a gente tem que entender qual que é a cultura que a gente quer criar a partir desse processo, porque não vai ser uma, não vai ser outra, vai ser um terceiro elemento. Né. E quando a gente olha para os processos e quando a gente olha para as tecnologias, e procura entender quais são esses terceiros elementos, também é importante trazer a conversa de cultura para a pauta estratégica da empresa, né. Segundo ponto super importante, como é que a gente acolhe as pessoas, né, entendendo que quem está vindo, né, quem está comprando, quem está chegando, eh também precisa entender o que está acontecendo naquela empresa e muito mais quem está sendo comprado, né? Porque quem está sendo comprado está numa situação de vulnerabilidade enorme, porque está com medo de perder emprego, está com medo de perder o status, está com medo de perder eh, 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 a possibilidade de agregar valor, né. Então é super importante acolher essas pessoas. E aí tem um elemento super importante que é muito peculiar em empresas que são empresas de donos ou de donas, né, que é como é que essas pessoas estão. Porque a gente acha super bacana, né, vão se tornar executivos e executivas na empresa e tal, mas não é bem assim, né. Muitas vezes o ponto sensível aqui, são as pessoas que fundaram a empresa, né, que obviamente tem a questão financeira, que favorece, mas que tem a questão emocional, né, porque, poxa, eu montei o meu produto, montei a minha empresa, é super bacana, que outra empresa tenha tido interesse de adquiri-la, mas e eu, como é que eu fico nisso?
né? Então, olhar para essas pessoas também é super importante, porque no final essas pessoas são as pessoas que vão influenciar todo o processo, né? E workplace, como é que fica, né? Vai juntar o escritório, não vai juntar o escritório? Qual que é o modelo que a gente adota? As empresas têm modelos agora com um híbrido diferentes, né? Então, qual que é o modelo que a gente vai adotar? Onde as pessoas estão alocadas? Então, olhar para as pessoas como um todo é fundamental para que a gente consiga ter um processo de M&A bem sucedido, né? E ter plano de contingência, gente, porque plano de contingência ajuda a gente a entender, poxa, se isso aqui não der certo, o que a gente vai fazer então? Né? Porque eu vejo que nos processos de fusão e aquisição, as empresas que compraram vêm como um rolo compressor, porque obviamente precisam fazer resultado, né? E se o rolo compressor não der certo? E se o que tá sendo planejado não der certo? Né? Qual que é o plano de investimento, de contingência que tem isso? Ô, Cecília, acho que você tocou em vários pontos assim que eu particularmente acho incríveis, mas em especial você falou de um jeito que foi o primeiro ponto que eu gostei muito, que é o não procurar pelo fit cultural. Eu já vi em dois contextos diferentes, estando no conselho de quem comprou e estando na operação de quem vendeu, essa questão do fit cultural como sendo o grande desafio, né? Uhum, A grande dor, né? O que você poderia dizer assim para os RHs, principalmente de quem está sendo adquirido, né? Que são menores empresas no geral, para conduzir essas diferenças culturais, assim, uhum, como que você viu isso acontecer na tua trajetória? é. Eu acho que muitas vezes as pessoas que estão no RH usam os argumentos que às vezes não fazem sentido, né? Então, uma empresa nacional sendo comprada por uma empresa internacional. Ah, que legal, agora a gente vai participar de uma empresa multinacional. Poxa, mas eu que estou ali na operação de uma empresa pequena, de uma empresa nacional, não quero fazer parte disso, né? Isso para mim não é um valor, né? Então, a gente precisa ter conversas muito honestas e entender que em algum momento a gente vai ter attrition, a gente vai perder pessoas, perder talentos, né? E essa conversa ela tem que ser desde o começo, né? Porque senão fala, nossa, a gente vai perder talentos, a gente está perdendo talentos, mas a gente já sabia que a gente ia perder talentos, porque o contexto dessa empresa que foi adquirida é o contexto que as pessoas querem estar, não necessariamente o contexto que as pessoas estão agora, né? Então, acho que a dica aqui às vezes a gente tenta trazer aspectos que são vantagens, mas que para as pessoas não são, né? E a gente tem que prever isso. Sem dúvida. E Cecília, quais, assim, acho que você falou de dicas, contou um pouco da tua trajetória, quais foram para você os principais aprendizados e até, se possível, um ou dois grandes resultados que você teve seguindo essas dicas que você compartilhou aqui com a gente hoje? Um eu já falei, né, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é a questão de olhar para as pessoas que são as fundadoras da empresa, né? Essas pessoas são fundamentais, essas pessoas são as que vão influenciar o que acontece após a aquisição, após a fusão, né? Entender, acho que o primeiro ponto é entender como essas pessoas vão ser inseridas nessa nova terceira organização, né? Porque muitas vezes tem contrato, enfim, né? É, então como que essas pessoas vão ser inseridas na organização? Porque o tradicional vamos colocar essa pessoa como executiva ou executivo e acabou a conversa por aí, né? Então, esse ponto de fundadores e fundadoras é super importante, né? O segundo ponto é como é que a gente desenha a cultura, considerando que a gente está falando de um terceiro elemento,
né? Que pode ter muita coisa boa de uma, muita coisa boa de outra, mas que não é a mesma coisa. Boa, ótimo. Eu adorei os insights e os aprendizados. Eu acho que, sem dúvida, todo o processo de integração em M&A, ele é muito desafiador para ambas as partes. Acho que teu ponto com relação ao cuidado com a equipe fundadora é enorme, porque nem sempre eles querem ser executivos, essa é a verdade, né? A veia empreendedora às vezes fala Sim, muito mais alto do que o próprio desejo de operar uma empresa grande ou estar sentado no time executivo de uma empresa grande. sim. Mas legal. Gente, acho que a ideia aqui é que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento, entender um pouco mais da trajetória dos nossos chifres, e aí, obviamente, com isso, olhar para as dores que vocês vivem dentro das suas próprias organizações. Eu me arrisco a dizer que vai ter gente ouvindo isso que a gente está falando, que deve estar pensando: puxa vida, eu estou aqui prestes a ser comprado, ou estou aqui pensando num M&A que vai ajudar meu negócio a crescer 10 vezes. E olhar para esses aspectos de pessoas é tão ou mais importante do que olhar pura e simplesmente para os financials ou para sinergias ou falta de sinergias do próprio negócio, por aí vai. Então, a Cecília, ela está na nossa base de TIFs, ela está aberta para mentorar pessoas que precisem de ajuda, está aberta para possíveis trabalhos de part-time, enfim. Como eu falei, o QR Code está aí justamente para que vocês possam ter acesso. Cecília, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que a Cecília está na Austrália, gente, então eu estou me sentindo internacional aqui falando com a Cecília. Estou no meio da madrugada agora. Exato. Então, eu queria te agradecer imensamente por fazer parte do nosso time de TIFs e por estar aqui compartilhando um pouco do teu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Luciana, Chiefs, todo o time da Chiefs, que tá sendo incrível e acolhendo de forma linda todas as pessoas que fazem parte do grupo. Queria reforçar, né, a Luciana, estou à disposição para o que precisar. E vamos lá, vamos em frente, porque esse processo é lindo, mas a gente precisa cuidar das pessoas que fazem parte dele. É isso. Obrigada, gente. Um bom restinho de dia para vocês por aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.